Nós estamos aqui para mais uma live da Sou Cannabis. Vamos falar sobre habeas corpus para cultivo individual de pacientes. Nossos convidados são Augusto Saraiva, a Sabrina Moleta, a doutora Sabrina Moleta e a Patrícia Rosa. O Augusto, que é paciente de deficiência de carnitina palmitole, segundo a Paty, a doença do palmito. A doutora Sabrina, que é advogada do Augusto e que ajudou a conquistar o habeas corpus. E a Patrícia Rosa, que é consultora canábica e atual terapeuta do Augusto, que vai nos dar um panorama de como é que foi como é que é essa história. E aí eu peço a vocês que se apresentem, né? O Augusto, na sequência, a Paty, logo em seguida a doutora Sabrina. E aí, Augusto, eu já peço que você faça a sua introdução, nos contando um pouquinho da sua história de vida e a sua relação com a deficiência da carnitina palmitole transferese do tipo 2. É um nomezinho bem complicado esse, né, Thiago? É verdade. A gente conhece também pela sigla, né, CPT2. Deficiência de carnitina palmitoil transferase tipo 2. Isso, na verdade, é uma enzima. Está me ouvindo bem? É uma enzima de transporte, né, que funciona dentro do músculo e é responsável por levar a energia, né, do ácido graxo para dentro da mitocôndria e transformar isso em energia e explosão muscular, né? A ausência dessa enzima causa fraqueza muscular, muita dor muscular, esse tremor, a distonia, né? E ela é progressiva, é uma doença degenerativa, então, à medida que o tempo vai passando, os sintomas vão ficando mais intensos, a fraqueza aumenta, a dor aumenta, né? E durante toda a vida foi feita a tentativa de usar a medicina convencional, né? E a ponto de precisar usar 2 ampolas de morfina por dia e não resolver a dor. Então, O Augusto, que é ativista canábico, chefe de cozinha, cultivador individual com HC e pai da Carolina e da Marrom. Pois não, Paty? Marrom, e vem a Marrom na história também, Marrom maravilhosa. A Marrom tá dormindo aqui do lado. Tá quietinha hoje. Então, gente, eu sou a Patrícia Rosa, sou terapeuta do Augusto, como o Thiago já colocou. Eu sou diretora executiva da Clínica Olhar Verde, sou também terapeuta homeopata e estou já há um bom tempo acompanhando a questão do Augusto. Acompanhei também quando ele fez todo esse processo do habeas corpus dele. Eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para trazer aqui. E é importante também trazer um pouquinho do debate, assim, de falar que porque é uma doença rara, né? É uma doença... E as doenças raras, elas não recebem muita atenção no nosso país. Então, eu acho que hoje a gente tem uma conversa interessante, bem importante aqui para se seguir. Doutora Sabrina, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu sou Sabrina Moleta, sou advogada que tive o privilégio de acompanhar esse habeas corpus que tanto nos alegrou, né, que nos trouxe uma gratificação muito além da técnica jurídica, né, nos contemplou com essa sobrevida, digamos assim. Eu e o Augusto temos essa expressão, porque de fato estava num momento bem complicado. Eu sou especialista em direito civil, processo civil, sou uma profunda pesquisadora dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida e o direito a uma vida digna, que eu acho que é importante nós salientarmos isso, a dignidade. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos. E assim, eu sei que pode ser um pouco emocionante, mas eu já ouvi a história do Augusto e é de arrepiar, né? Não é uma história qualquer. E Augusto, por favor, nos contemple com sua história. E aí você vai dando os ganchos para o momento da Paty entrar e o momento da doutora Sabrina,
Que o objetivo aqui, gente, é a gente contar a história do Augusto como paciente da carnitina palmitose transferase do tipo 2, todas as dificuldades que ele passou enquanto paciente, todo o caminho que ele percorreu dentro da medicina tradicional e da utilização dos fármacos tradicionais, né? E sendo inclusive desacreditado de vida, né, em algum momento dessa jornada. E hoje ele se trata com a cannabis, tem o HC, o habeas corpus para cultivo, concedido pela justiça para cultivar, e tem como uma planta uma das salvadoras da vida dele. Então, Augusto, por favor, nos contemple. Bom, boa noite, Thiago. Boa noite, Patrícia, doutora Sabrina. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos contar um pouquinho dessa história. O pessoal deve estar curioso como é que faz para conseguir um HC, né? Mas vamos começar do começo. Em 1992, então com 14 anos, eu fui diagnosticado com uma doença ultra rara. Na época, havia cerca de 100 casos documentados no mundo. É a famosa deficiência de carnitina palmitoiltransferase. O que se sabe hoje sobre a doença não é muito mais do que se sabia em 92. Por ser uma doença muito rara, a incidência muito baixa na população, há pouco interesse em se pesquisar, estudar, desenvolver um tratamento ou medicamento para tratar essa doença. E isso acontece com várias doenças raras. Não há um interesse econômico de produzir um tratamento ou até mesmo estudar sobre o assunto. Então, quando eu recebi o diagnóstico, na minha ilusão de criança de 14 anos, eu achei que, diagnóstico dado, eu receberia um remédio e o problema estaria resolvido. No entanto, a resposta da medicina foi bem diferente. Eles não sabiam o que fazer. A maioria dos médicos dizia que não havia cura, tratamento ou algo que pudesse ser feito, e o prognóstico, a expectativa de vida era muito baixa. Nesse momento, eu percebi que eu precisava assumir o controle da minha vida, assumir a responsabilidade por ela e comecei a estudar, a tentar entender um pouquinho mais essa doença, entender a biologia do processo, para a partir daí conseguir conceber alguma coisa que pudesse pelo menos frear a progressão, porque é uma doença degenerativa que vai afetando todos os músculos do corpo em algum momento. E fatalmente vai afetar inclusive a musculatura involuntária, que é coração, pulmão, e acaba levando ao óbito. Então, lá muito cedo, quando eu comecei a estudar e comecei a perceber que não teria muito apoio, da medicina tradicional, eu já fui para o lado da nutrição, para tentar reduzir os impactos da doença ao longo da vida. Então, desenvolvi uma dieta que me permitiu postergar o avanço da doença e, com isso, eu consegui ter uma vida relativamente normal, trabalhar, sempre com dor, sempre com limitações, mas consegui ter uma vida relativamente normal. Até o momento que a doença avança muito, e fica impossível realizar tarefas simples. Então, em 2018, com a progressão da doença, eu vou tentar encurtar a história, tá? Porque senão é muito longo. Em 2018, com a progressão da doença, eu tive que parar de trabalhar, porque eu já não conseguia mais exercer nenhuma função. Por causa da dor muscular, eu não conseguia ficar muito tempo sentado. É a mesma coisa que acontece hoje, nem muito tempo sentado, nem muito tempo deitado. Ficar em pé é muito difícil, porque falta força muscular para sustentar o tronco. Os movimentos involuntários também causam um risco. Imagina, Thiago, eu, chefe de cozinha, trabalhando com aquelas facas imensas de cozinha, com movimento involuntário, Se hoje, para mim, é difícil usar um garfo, porque eu posso me machucar, imagina uma faca daquele tamanho. Então, começou a impactar, os sintomas ficaram tão intensos e que começou a impactar demais a qualidade de vida. Então, eu comecei uma curva descendente, em que uma coisa puxava a outra e eu só piorava. Então, eu tomava remédios para relaxar a musculatura,
que causavam problemas no fígado. Então, toma um remédio para tratar o fígado. O remédio do fígado causa um problema no estômago, então toma um remédio para tratar o estômago. E assim eu cheguei em 27 medicamentos, mais 2 ampolas de morfina por dia, e mesmo assim, com tudo isso, eu precisava de ajuda para me alimentar, para me vestir, não conseguia sair da cama a maior parte do tempo. Então, a qualidade de vida já não existia mais, né? E nesse momento, naquele limiar onde nada, já se tentou de tudo, nada mais funciona, né? A gente começa a procurar alternativas que possam resolver o problema, porque o caminho estava muito claro, né? Se eu não fizesse alguma coisa, era a morte. E eu me lembrava muito de um médico que me acompanhou durante a maior parte da minha vida. Em 2007, ele foi fazer uma visita, foi num congresso na Califórnia, e voltou dizendo para mim que na Califórnia, lá em 2007, estavam usando maconha para tratar doenças desse tipo, doenças neurodegenerativas, né? E eu lembro bem, na época, eu tinha 27 anos, eu estava começando a utilizar a bengala, então eu estava muito chateado de ter que usar bengala, e eu lembro da minha resposta para o médico. Eu disse para ele, só o que me falta, né? Além de aleijado, eu vou virar maconheiro. Porque na minha perspectiva, né, era preconceituosa. Como todo preconceito, eu aprendi na escola que a maconha era terrível, que a maconha deixava louco, que era a porta de entrada para outras drogas, que matava neurônio. Então, quando falou em matar neurônio, eu disse, opa, não é para mim. O meu corpo já não é bom. A minha cabeça funciona, então a última coisa que eu quero é matar meu neurônio. E com base nessa informação preconceituosa que era ensinada na escola, quando me falaram de maconha medicinal, eu simplesmente não acreditei. Deixei de lado e segui com os medicamentos alopáticos. Quando chegou naquele limiar que nada mais funcionava e a morfina e o corpo se torna de uma alternativa. E eu lembrei muito e comecei a pesquisar sobre a cannabis. E quando eu comecei a pesquisar, isso que me chama muita atenção é que nenhum preconceito sobrevive à pesquisa científica. Porque se a gente começar a estudar, a tocar a superfície do que a ciência sabe sobre a cannabis, não tem como manter o preconceito. Porque existem muitas e muitas evidências, né? A gente falou disso 1000 vezes, né, Thiago? Tem mais de 20 mil artigos, né, sobre a cannabis, sobre o uso medicinal, a baixa toxicidade, toda a questão de tratar o que outros medicamentos não tratam com poucos ou nenhum efeito colateral, um resultado muito melhor, né? Então, quando eu finalmente venci o meu preconceito e fui para a cannabis, eu tive aquele momento milagroso, né, que muitos pacientes de cannabis relatam, que é quando se consegue retirar aquele monte de medicações, principalmente os opioides, né? Então, quando eu comecei a utilizar a cannabis, naquele momento de desespero, eu percebi o efeito terapêutico já no 3º dia de uso, né? E a partir daí foi uma longa e longa jornada até a gente descobrir dose, a entender qual era a genética ideal, qual era o percentual de CBD e de THC, e aí a Paty foi fundamental nessa descoberta. Eu conheci a Paty na consulta com o Dr. Paulo Fleury, onde eu estava buscando já uma alternativa ao óleo do Uruguai, que eu já tinha obtido a receita, já tinha feito a autorização de importação na Anvisa, que são os primeiros passos para quem quer chegar no tratamento de cannabis. E aí eu conheci a Paty, e a Paty me ajudou durante 9 meses a buscar a dosagem ideal para a gente conseguir tratar da melhor forma os sintomas. Então, foi uma coisa bem interessante que até a gente comentou antes da live, né? Deixa eu só fazer uma. Estamos ouvindo. Claro, só pode fazer. Augusto, no momento dessa transição, onde você quebrou o paradigma e deu o passo para poder introduzir a cannabis no seu tratamento,
qual era o seu estágio da doença, como você estava fisicamente, quais eram as dificuldades que você tinha, qual era a condição que você se encontrava quando você se permitiu utilizar a maconha como alternativa de terapêutica para o tratamento da sua doença. Boa pergunta, importante desmistificar isso. Eu tava semi-vegetativo, a verdade é essa, né? Precisava de ajuda para tudo, para me alimentar, para vestir, para sair da cama. Não consegui, praticamente semi-vegetativo, a morfina já não fazia mais efeito, o corpo havia se tornado resistente à morfina e a alternativa médica tradicional era me mandar para uma UTI e me colocar em coma induzido, né? Para evitar o dano aos órgãos que esse nível de dor alto provoca. Então, isso para mim não era alternativa, né? E foi com aí essa informação que você chegou. Foi com essa informação que eu conheci ele, ele veio, comentou comigo sobre qual era a patologia que ele tinha. Eu estava, na época, organizando um evento que era com Olhar Verde e a Comunicanábicos, em Porto Alegre, que é onde o Augusto reside. Então, a gente estava fazendo um mutirão de atendimentos com o Dr. Paulo Fleury e foi ali na sala de espera, eu estava auxiliando os pacientes, organizando as consultas, que eu vi o Augusto, estava lá. Ele estava muito debilitado, ele foi à consulta com... ele estava usando muleta, tinha dificuldade de sentar, de se locomover, enfim. E aí ele começou a conversar comigo um pouquinho, me contou sobre o que era a questão dele. Eu confesso que eu não fazia ideia do que era. Quando ele começou a falar, palmito? O que palmito? O que tem o palmito? Eu não estava entendendo nada, porque é uma doença rara e por mais que a gente seja terapeuta, esteja aí na caminhada, é uma coisa que você não vê todo dia, então a gente não tem muito estudo sobre isso, então eu realmente não sabia. Então ele começou a me explicar como que eram os sintomas, o que era que estava acontecendo. Aí eu perguntei, mas você já toma? Não, eu já faço tratamento. Aí ele puxou o vidrinho do medicamento que ele tomava, que é um medicamento uruguaio, não cabe aqui falar a marca da medicação, enfim, não sei se já foi falado, mas ele puxou esse medicamento, era um medicamento rico em CBD a 2%. Eu falei, não, cara, peraí, não, o que você está me relatando, essa medicação aqui não vai resolver, é uma medicação que não... muito CBD, quase nada de THC. Como é que a gente vai resolver o problema, principalmente da dor que ele sentia, que era o que estava limitando ele muito naquele momento? E a partir dali a gente já criou um laço. Ele foi atendido pelo Dr. Paulo. O Dr. Paulo fez a prescrição médica para ele e ali a gente iniciou a nossa saga de ajuste de dose. E aí vieram esses 9 meses que ele relatou, onde inclusive teve em alguns momentos, sim, o uso da morfina, foi necessário, a gente não estava conseguindo regular a dose, então a gente começou a tentar fazer testes, começar ali numa dose mais baixa, ir aumentando e testando THC, testando CBD, testando isso, testando aquilo, tomar tantas vezes, de quanto em quanto tempo. Nesse tempo, durante as nossas conversas, o Augusto ele foi criando cada vez mais segurança e mais autonomia no tratamento, que isso é uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho terapêutico, é de que o paciente comece a se conhecer e venha a ter essa autonomia, que é o momento onde o paciente se percebe, né? Ele se conhece, ele sabe como o corpo dele está respondendo, então ele começa a mediar, não, aquela dose eu fiquei de tal jeito, então o Augusto ia conversando comigo, eu entrava em contato, em alguns dias a gente conversava várias vezes durante o dia inteiro, às vezes conseguia ficar um tempo sem se falar, ele estabilizava, não precisava do suporte, depois vinha uma necessidade de suporte de novo. Em algumas tentativas o Augusto tomou uma dose muito alta do THC, não se sentiu bem, que é uma coisa natural, como qualquer medicamento, né? Se você extrapolar a dose, o teu corpo vai responder a isso. Então a gente tinha que recorrer a recursos, a um suco de laranja, a calma, uma respiração, enfim. Então, dessa maneira a gente foi trabalhando de forma a tentar conhecer as respostas do sistema endocannabinoide do Augusto,
para poder tentar ajustar da melhor forma possível a dose para uma receita, para uma doença, perdão, não conhecida e que, assim como muitas outras em relação à cannabis, nós não temos uma posologia correta. Então, isso é muito importante porque, em relação ao processo do habeas corpus, nesse momento em que o paciente está se conhecendo e descobrindo quais são as quantificações que ele precisa de cada medicamento, em que momento ele precisa usar um THC, em que momento ele precisa usar um CBD, porque o Augusto, ele tem uma coisa peculiar que ele é assim, não é sempre que é o THC que vai fazer bem para ele, não é sempre que o CBD vai resolver o problema dele. Então, em alguns momentos, ele precisa ficar intercalando. Toma agora uma dose maior do medicamento com rico em THC, toma agora uma dose maior do medicamento rico em CBD. Então, foi necessário todo esse conhecimento, essa descoberta das respostas dele para a gente poder ir trabalhando e achando a dose. Isso é importante no habeas corpus, por quê? Porque na hora de o paciente cultivar, ele vai ter que escolher a cepa que ele vai cultivar. Qual é a cepa que vai trazer essa resposta que ele está precisando? Tem cepas que vão ser mais ricas no THC, mais ricas em CBD, então como que o paciente vai equilibrar isso na hora de pedir a autorização para fazer esse cultivo? Você também tem que justificar isso, né? Porque o Augusto, a princípio, você importa as sementes, né, Augusto? Então, você tem que ter ali qual é a cepa que eu vou importar, qual é a cepa que eu vou cultivar que vai realmente responder. Alguns médicos, algumas pessoas dizem toda maconha é boa, mas basta ajustar a dosagem. Para algumas pessoas, essa premissa funciona muito bem. Para algumas pessoas, elas realmente conseguem, com cepas diversas, ajustar a dose e ficar bem com isso. Mas em alguns casos específicos, como o do Augusto, onde a gente tem uma questão inflamatória, onde a gente tem questão de dor, onde a gente tem a questão da distonia, enfim, o Augusto ele tem uma série de peculiaridades que estão presentes, inclusive, em outras patologias também, que são necessárias de a gente trabalhar, prestar atenção nelas, para poder trabalhar a terapêutica de uma forma mais inteligente e auxiliar o paciente para que ele consiga se conhecer e se perceber, né? Enfim, gente, acho que por enquanto, acho que agora, a partir desse momento, começa a vir onde a advogada entra, começa essa intenção de a gente trabalhar para fazer o habeas corpus. Aí a gente traz uma segurança também, né, Augusto? A gente trabalhou isso durante a terapêutica também, essa segurança. Eu tentei, durante o máximo possível, dizer, não, vai lá, corre atrás, vamos ir, você precisa, vai ser mais saudável para você. E aí tem a questão do custo-benefício em relação ao valor da medicação também, né? Pode falar, Thiago, desculpa. Eu quero destacar na fala da Paty, né, a questão do equilíbrio entre o CBD e o THC no tratamento do Augusto e também desmistificar a questão do THC como o vilão da história, na história da cannabis, porque é assim que é tida, né? O CBD é a solução de todas as doenças e o THC é o vilão da história, erroneamente taxado como um único psicoativo, sendo que o CBD também é psicoativo, e que as duas moléculas elas têm psicoatividade, só que em formatos diferentes. Vamos dizer que o THC é ansiogênico, o CBD é ansiolítico, né? Porém, o THC ele é extremamente importante no tratamento da dor, né? Então, no tratamento de câncer, o THC ele tem uma predominância maior, principalmente por despertar a questão da fome nos pacientes de câncer, né? Então, assim, só deixar claro que tanto o CBD quanto o THC, e além deles, né, tantos outros canabinoides que tem na planta e outros diversos que ainda nem descobertos foram, tem a sua importância no tratamento, tanto é que os médicos estão recomendando o óleo full espectro por conta do efeito entourage que todos os canabinoides causam no paciente, trazem de benefício, né, que é proporcionando a homeostase, que é o equilíbrio celular do organismo de todo e qualquer paciente. Saliento, é importante o acompanhamento terapêutico,
justamente para essa observação do equilíbrio dessas substâncias, para que não tenha um efeito que não é o esperado, não é o efeito que o paciente precisa. Por isso que a Paty está aqui hoje. Ela fez o acompanhamento do Augusto, está trazendo as informações desse acompanhamento e desmistificando o uso da cannabis no tratamento da deficiência de carnitina, de palmitólico e transferase do tipo 2. E aí volta para o Augusto a bola, onde ele vai trazer um pouco da parte da história até chegar a doutora Sabrina. E aí a gente chega no HC. Hein, Augusto? Aí, Thiago, obrigado. O que a Paty disse é muito importante para quem está buscando o HC. Descobrir como que a terapia vai transcorrer, porque essa informação é importantíssima para buscar, pleitear na justiça o que a gente precisa. Né? Foram 9 meses, né, tentamos de várias formas, e o que acontece? Por ser uma patologia muito complexa, ela tem muitos sintomas. A distonia, a dor, a fasciculação, ela tem aspectos neurológicos também, pode causar confusão mental, tem uma série de coisas que o CBD, o THC combinados, os outros terpenos, os flavonoides e os outros canabinoides acabam tratando justamente porque nós optamos pelo óleo full spectrum. Nós tentamos o CBD do Uruguai, não funcionou. Tentei só o THC, né, geralmente vaporizando a erva com alto THC, também não funcionou. Então, a gente descobriu, né, no acompanhamento terapêutico, qual era a necessidade, que precisava de um equilíbrio entre os dois principais canabinoides, e o resultado com óleo full espectro foi muito superior, né, ao isolado. Só que a gente descobriu também as formas de administração, vaporizar, usar a pomada, usar o óleo, usar diferentes concentrações de óleo, ou às vezes um óleo com mais CBD para determinado sintoma, porque essa doença é uma loucura, porque tem dias que existe muita contratura muscular, no dia seguinte não tem nada, né? Então é tudo muito oscilante. Então eu preciso escolher qual remédio usar dependendo do sintoma. Então a autoobservação é muito importante. Então quando a gente chegou na dose ideal, a gente já estava munido das informações que a gente precisava para pedir o HC. Primeiro, a preparação, né? Tem que ter a receita médica. É importantíssimo ter a autorização de importação da Anvisa, porque aí já é uma chancela federal de que a pessoa tem o direito, né? Os laudos médicos detalhando qual é a patologia que a pessoa tem, né? É importante detalhar a história do paciente, né? Já tentou todos os medicamentos tradicionais, todas as terapias tradicionais, todo o tratamento com opioide, né? E não funcionou. Então, é a justificativa médica de que essa terapia apresenta resultados que outras não apresentaram. E eu estou falando isso que é a visão que a justiça e que a regulamentação atual tem hoje. É assim que eles enxergam hoje. Augusto, então, Oi. Deixa eu só fazer um parênteses na tua fala, depois tu continua, porque até rolou a pergunta aqui. O pessoal perguntou quais eram as tuas formas de administração. Então, eu vou tentar auxiliar aí como tua terapeuta, porque o Augusto foi uma busca bem constante, que nem ele já colocou ali na fala dele, e a gente acabou unindo várias formas de administração, porque a gente tem, com o Augusto, a gente tem o trabalho que é tomar o óleo, fazer a vaporização em momentos de dor intensa. É importante destacar que a vaporização ela traz um alívio quase que imediato. Então, você tomar o óleo, você tem um tempo, um período que o corpo vai ter para dar essa resposta, para poder ter um alívio da dor. Mas quando você está numa crise muito forte de dor, você precisa de alguma coisa que tira aquilo com a mão. Então, ali até mesmo a distonia, Paty. Exatamente, também tem a questão da distonia, exato. Tô tremendo menos agora do que no começo da live. E menos do que estava também antes, quando nós fizemos a nossa reunião, você estava com uma distonia muito forte, agora ela já está muito mais estabilizada, e nesse momento você estava fazendo a administração da vaporização. Então, por isso que eu até acho importante de trazer, que a gente trabalhou aqui
a vaporização, a administração via oral através do óleo e também o uso da pomada, o uso tópico da massagem com pomada, que geralmente existe até uma intriga em relação a isso, que o pessoal diz assim, não absorve a pomada não alivia a dor. Depende de como você fizer a massagem, se você dilatar os poros e conseguir alcançar a absorção pela pele, ela vai sim facilitar e auxiliar na dor, e o Augusto é a minha maior prova disso. Então, acho bem importante a gente destacar, porque o pessoal aqui está perguntando e tem dúvida em relação a essa parte da administração. Então, Obrigado, agora... pelos esclarecimentos. E aí, Augusto, a gente chega no momento onde você se sente seguro com a administração da medicação, da cannabis, né? Tem um acompanhamento terapêutico de peso, né? De alto nível, com vários tipos de administração aí, integradas, né? E aí você me vem com essa possibilidade do HC. Como isso chegou na sua vida e como a doutora Sabrina chegou na sua vida para poder lhe proporcionar essa tranquilidade, essa segurança no cultivo das suas plantas? Então, o que aconteceu? Durante esse aprendizado da dosagem, né, o custo foi subindo. À medida que a concentração aumenta, obviamente o valor dessa medicação aumenta. Então, o tratamento completo, né, com todas as vias de administração, com a pomada, o óleo, a vaporização, sem racionamento para obter aquela qualidade de vida, estava custando R$7.000 por mês. Né? Que é um valor que é impossível para mim manter. Né? Então, diante disso, o que eu comecei a fazer? Eu racionava, comprava uma quantidade inferior da medicação e racionava ela para conseguir chegar, né, até o final do mês, vivo. Né? Então, para resolver essa questão, e essa é a grande questão do acesso à cannabis hoje, ela é inacessível, ela é completamente inacessível, né, para a maioria da população. E enquanto não há uma regulação, né, que permita a democratização desse acesso, isso ainda vai ser um privilégio, como é hoje, um privilégio para quem consegue ter o acesso à justiça, né, para quem consegue ter o acesso à informação, porque não é um caminho simples. Então, Como você chegou na doutora Sabrina? A doutora Sabrina eu já conhecia, eu já tinha atuado com outros advogados do escritório que ela trabalhava e já tínhamos trabalhado junto em algum momento. Eu sabia que ela era corajosa, que isso é requisito fundamental, né? E a Sabrina tem esse trabalho, já tem um trabalho social já há mais tempo, né? Já vinha fazendo um trabalho assim. Então, quando eu contei a minha história para ela, imediatamente se sensibilizou e ficou com sangue nos olhos para lutar, né, por uma solução para isso. E aí eu coloquei, além de todos os desafios de viver num país proibicionista, e cada vez mais desde 2018, né, perseguindo, né, a cannabis, eu coloquei um desafio extra, né, eu não plantei. Né, todas as orientações que eu tinha, e é meio que a receitinha de bolo que alguns seguem, né? Primeiro planta e depois pede o HC. Né? E eu não quis ser obrigado a... Não é perante aos olhos deles, até seja uma contravenção, um crime, né? Mas eu não quis, né, quebrar isso. Não quis quebrar essa... não quis ser forçado... Legal. Você não quis ser forçado pelo Estado a cometer um crime. Exatamente, entendi. Não quis ser forçado porque o direito à vida é superior a qualquer coisa. Né? Exatamente, é constitucional. E foi a nossa digamos, a nossa façanha ali dentro do habeas corpus, né? É isso. Então, doutora, eu queria perguntar, assim, com base no que o Augusto trouxe para a gente, como é que a senhora recebeu esse desafio? Né? A gente conversou um pouco, eu sei que foi o seu, se eu não me engano, o primeiro habeas corpus para cultivo de cannabis, né? Sim. E assim, como foi percorrer esse caminho
né, de entrar com um processo de habeas corpus diferente da cartilha que se é seguida pelos advogados que hoje estão dentro da advocacia canábica, né, e assim explica pra gente como foi seguir esse caminho e quais foram as dificuldades encontradas e como foi receber a boa notícia do HC do Augusto. Então, como o Augusto salientou, né, nós já conhecíamos e o nosso escritório ele tem esse propósito, né? A gente sempre se dedica a conhecer todo o contexto, toda a rotina dos nossos clientes como uma forma de um planejamento da estratégia judicial atingir o seu fim, que é a rotina de cada um, né? E com o Augusto foi exatamente isso. A gente se planejou, a gente conversou sobre aquilo, uma ato precisa. Não basta só ter a fundamentação legal do tipo que o habeas corpus é um remédio constitucional para proibir quem estar ameaçado ou sofrer ameaça da sua liberdade. Isso todos nós já sabemos, né? Trazer o habeas corpus para a realidade de um paciente que não está violando a lei, não está tentando ou estando ameaçado, mas que precisa dessa violação, teoricamente, de uma conduta típica, porque sim, semear, cultivar e colher a planta é uma atitude, é uma conduta típica prevista, ou seja, esse contexto para o judiciário é um contexto novo, e em se tratando de uma legislação tão específica e tão ultrapassada no que tange ao direito à vida, à sobrevivência e à saúde, ela parecia inacessível para nós. Foi aí que a gente começou a pesquisar, tanto nos tribunais de outros estados, porque aqui no Rio Grande do Sul os referenciais de decisões não eram positivos, eram todos praticamente negando a concessão da segurança. Fomos para o Tribunal de Santa Catarina, fomos para o Tribunal do Paraná, fomos para o Tribunal de São Paulo, que aí começamos a ter um pouco mais de referência positiva, principalmente no que pertinia o estudo mundial, né, da aplicação do canabidiol como forma de tratamento alternativo. Isso foi nos dando cada vez mais incentivo, porque era uma luta que a gente olhou para a situação do Augusto, sensibilizados com a fragilidade, e nós, dentro do contexto das decisões do judiciário, não víamos tantas alternativas para o recebimento do habeas corpus, né? Então foi dando, quando tu vai vendo que o pensamento vai mudando, a postura, a apresentação da documentação vai mudando, trazer isso para nós, para cá, para o Rio Grande do Sul, como uma demonstração de vida, de uma luta que tem uma história por trás muito, muito significativa, foi muito gratificante. Foi lá, a gente propôs o habeas corpus em 16 de agosto de 2020, e já em 26 de agosto já tínhamos a concessão da ordem, o que para nós foi fazendo uma conexão de voo, todo mundo ficou me olhando, eu chorava que nem uma criança, de feliz que eu fiquei. Paty, muito emocionante, sair gravando live no meio do aeroporto. Eu ligava pro Augusto, a gente trocava mensagens direto, até porque eu precisava fazer esse monitoramento. E como a gente já colocou, a gente acompanhava toda a rotina e a realidade do Augusto
com os seus familiares, aquela decisão poderia comprometer ele significativamente. Então a gente precisava tomar cuidado de como nós íamos construir, aonde que nós íamos apresentar as fotos e a realidade que nós precisaríamos, porque isso, infelizmente, o habeas corpus foi dirigido para as autoridades que possivelmente, se tivesse algum flagrante ali, poderiam levar o Augusto para uma delegacia, e vocês imaginam isso dentro de um contexto de casa. Como já pai, com mãe, com filho. Em outros lugares, né? Exato. Já aconteceu. Então é isso, esse reflexo aí é muito importante, o que eu sempre falo. A gente não pode pensar em decisões judiciais sem pensar no reflexo que isso traz para a vida das pessoas. E não só do autor, do paciente. É todo um contexto familiar que é envolvido. Principalmente nessa questão do custo, que o Augusto muito bem abordou. O Augusto, precocemente, por força da doença, foi tido como aposentado por invalidez. Então, vocês imaginam o reflexo disso em toda a vida futura, a capacidade de trabalhar dele, a capacidade de renda dele, tudo isso foi comprometido. E a gente teve que... O Augusto é a minha prova crucial do quanto a gente batalhou para provar que não era uma questão somente de querer plantar, era questão de sobreviver, e essa repercussão ela teria um resultado efetivo em várias outras ações e áreas da vida e aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um desafio a mais, né? Nós três aqui somos gaúchos, os três, e sabemos que aqui no nosso estado é muito complexo de trabalhar com essa questão por vias judiciais. Você levar esse pedido de habeas corpus para a justiça, existe um preconceito bastante enraizado aqui no nosso estado, e que a gente tem muita dificuldade. Eu tenho como terapeuta, o Augusto tem como paciente, você deve ter muitas, como uma pessoa que trabalha nesse meio legalmente, assim, na busca pela legalidade. É uma coisa absurda aqui no Rio Grande do Sul. A grande questão é que as pessoas elas precisam não interpretar, muitas vezes, aplicar a lei fria. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa saber o motivo pelo qual aquela pessoa está buscando o judiciário, ou seja, não conseguiu pelas vias administrativas, precisam de uma força do Estado para concessão disso. O motivo real daquilo não é simplesmente um habeas corpus preventivo, é um habeas corpus preventivo porque é um remédio que está se usando nesse sentido, porque outros não existem. Se a gente fosse por uma via de uma ação, qualquer outra, nem vou entrar no linguajar técnico aqui, jurídico, que ele às vezes afasta, né, e não traz para a realidade, se nós colocarmos qualquer nome de ação para fazer um pedido desses, a nossa ação possivelmente seria, no início, desde já, afastada. Ou seja, Sabrina, por que será que o habeas corpus é a medida que está se usando para isso? Será que uma outra ação também não teria o resultado se a interpretação não fosse diferente? Deixa eu só fazer uma colocação. Eu lembro que durante a... desculpa. Eu ia fazer uma pergunta para a Sabrina. Deixa eu perguntar aqui primeiro. Sabrina, com certeza o Augusto estava entrando com esse processo judicial, primeiramente para garantir a sobrevivência. Porque ele já tinha tentado diversas vias de tratamento sem sucesso. Chegamos na morfina, onde o corpo já tinha se acostumado e já não estava mais trazendo o efeito que a morfina deveria trazer, além de todos os efeitos colaterais nocivos. Então, a cannabis foi, eu acho que, uma das últimas alternativas que o Augusto tentou, porque já tinha passado por todas as outras que tinham sido oferecidas e sem trazer o resultado esperado. Mas dos problemas era a ausência de doutrina, a ausência de referenciais medicamentosos capazes de tirar a dor do Augusto. Esse era o nosso problema. Exato. Exatamente. Então, uma outra coisa. Hoje,
se não todos, a maioria dos médicos que já adotaram a terapêutica da cannabis entendem, e a Paty pode me corrigir se eu estiver errado, que a maconha deve ser a primeira alternativa, principalmente por ser de baixa toxicidade ou quase nenhuma, né? E por não trazer os efeitos colaterais nocivos, principalmente, que os fármacos trazem, inclusive lá escrito na receita em pequenas letrinhas para que o cara tenha preguiça de ler e não saber o que ele está ingerindo. Com Né? certeza. Então, assim, Tiago, deixa eu aproveitar esse ganchinho aqui e fazer só uma complementação. Conhecendo a maconha como eu conheço hoje, né, eu sei que eu só arranhei a superfície ainda, mas sabendo o que eu sei hoje, né, é óbvio que tem que ser a primeira alternativa de tratamento. Né? Eu cheguei a tomar 27 remédios porque era um remédio que causava um efeito colateral mais danoso que a doença, precisava de um outro remédio para amenizar o efeito colateral. Amenizar o efeito colateral. Então, hoje, eu praticamente troquei 27 remédios pela cannabis, eu não tenho os efeitos colaterais. Né? A qualidade de vida sobe incrivelmente por causa disso. Né? Então, se eu soubesse antes, se isso fosse mais divulgado, se essa informação chegasse principalmente nas faculdades de medicina, a coisa seria muito mais simples, porque o que falta é informação. O preconceito está nublando a visão das pessoas e elas não buscam a informação, porque a informação existe. A informação está aí, existe um monte de provas e eu sou a prova de que funciona. Eu queria te pedir que você fosse, se você puder e for possível, você fosse até o seu grow para a gente mostrar o seu cultivo. Eu sei que você já mostrou uma plantinha aí, mas se você puder ir até o grow, enquanto isso eu vou fazer uma pergunta à doutora Sabrina. Eu queria fazer uma colocação aqui, porque é aquela pergunta que eu queria fazer antes, porque eu acho importante, Pode fazer. que é de a Sabrina falar sobre, porque como eu acompanhei isso, eu tenho conhecimento de como é que foi, como foi todo vai e volta. Eu até ia usar um termo bagaceiro aqui, ainda bem que eu me toquei que eu estava numa live, mas foi todo um vai e volta para ela conseguir impetrar esse habeas corpus, entende? Porque vai para um, volta, devolve, daí vai para outro, aí tem que explicar não sei o quê. Eu acho importante, o pessoal tá perguntando aqui também em relação a questões de Anvisa, de documentação. Eu acho que é legal a Sabrina colocar isso, porque muita gente que está nos assistindo agora tem essa curiosidade em relação a eu preciso ter autorização da Anvisa, eu posso ou não estar, eu posso estar cultivando já, porque nós temos também a questão da desobediência civil, né? Então, eu acho legal a Sabrina discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para a Sabrina só dar uma pincelada, porque nós vamos fazer uma live só sobre HCs, tipos de HC, preventivo, repressivo, HC individual, HC coletivo, enfim, vamos falar assim abusadamente do que é um habeas corpus, né? E complementando a pergunta da Paty, eu queria que, posterior à resposta que a senhora dá a ela, me dissesse qual foi o maior desafio nesse processo do Augusto, e o que foi que fez girar a chave do juiz para ele poder conceder esse habeas corpus, sendo que foi um caminho diferente ao que é tomado tradicionalmente pelos advogados e pacientes, que é de cultivar antes de obter o HC. Enquanto conversamos, contemplamos as plantinhas maravilhosas que o Augusto já está nos mostrando. Que lindo que tá, Augusto. Então, tecnicamente não vou me aprofundar muito mais na questão do que é necessário fazer previamente, tá? Os documentos da Anvisa, as prescrições médicas que atestam a urgência são fundamentais para que a gente demonstre a questão da sobrevivência medicamentosa e para cultivo próprio, para isso, para fins medicinais, porque a conduta típica é que cultivar, plantar e reter sementes ou qualquer material que possa
possa virar um entorpecente, isso sim é crime. Então, para a gente fazer a distinção entre o plantio e a questão da conservação ilegal, é muito necessário que os médicos e os terapeutas nos acompanhem na documentação para equilibrar isso. Um dos maiores desafios foi a questão da competência, né? Porque a Justiça Federal aqui do TRF4 disse não ser competente para analisar. Voltamos para a Justiça Comum em vista das autoridades coatoras, ou seja, quem teria o poder de ir atrás e pegar um flagrante desse cultivo seria a Polícia Civil, as entidades civis, e por isso a competência ficaria da Justiça Estadual. Essa foi a primeira entrave, mas foi uma entrave que foi rapidamente resolvida, porque teve a redistribuição em um dia, e então imaginem, foi dia 10 de agosto, dia 26 nós já estávamos com a determinação concedendo a segurança. Fez muita diferença o trabalho com os gabinetes, né, diretamente com os juízes, com os promotores de justiça, para fazer essa distinção, deixando claro que o Augusto não estava ainda violando a lei, ou seja, ele não tinha as plantas, não tinha a materialidade que a gente chama. Isso fez bastante diferença, e dentro do parecer do Ministério Público foi relatado a questão da discussão já em outros países, a nível de América Latina, a questão dos Estados Unidos também tem uma convenção lá de Nova York que traz essa nova interpretação, e para esse fim, nessa construção que foi feita para o Augusto, o parecer foi desde o início positivo, mas o nosso principal objetivo desde o início foi deixar claro que aquela decisão e o impacto daquela decisão, principalmente na vida do Augusto, seria fundamental, sob pena de, se preso em flagrante, poderia ser fatal. Naquele momento da doença, mesmo que fosse para um simples esclarecimento em delegacia, aquela situação pro Augusto, para o contexto do Augusto, poderia ser fatal. Eu vi É importante destacar aqui, só um parêntese, que algumas pessoas são orientadas a já estar cultivando, porque senão elas não teriam chance de conseguir. E aqui o caso do Augusto ele é muito importante porque ele quebra esse Sim. paradigma de que obrigatoriamente o paciente já tem que estar cultivando. Então, eu acho Exato. bacana trazer essa fala. Nós fizemos registros fotográficos, né, Augusto? A gente trouxe todo o contexto da casa, literalmente, claro, sem expor a segurança de ninguém, sem deixar o local tão evidente por uma questão de guarnecer essa segurança aos entes familiares do Augusto. A gente tomou todo esse cuidado para fazer essa defesa também. Então, fez muita diferença trazer o contexto dele para o processo como uma forma de tornar palpável para os juízes a relação dele com a necessidade desse plantio. E eu acho que é isso. As decisões elas devem ser pautadas na diferença dos casos, na humanidade da interpretação, e foi isso que a gente tentou fazer. Só respondendo uma pergunta com relação às decisões do STF para aplicação nos outros casos, ela sim é uma realidade, a gente tem que cuidar isso, mas é fundamental o que eu acabei de falar da distinção. Cada situação ela precisa ser individualmente avaliada, individualmente apresentada e, sobretudo, defendida com o que de mais valioso tem, que é a vida das pessoas. Aquilo, muitas vezes, a gente coloca doenças, tem essa doença, vão pedir canabidiol. E vai colocando isso como uma forma padrão de decisão. E isso é um dever dos advogados lutarem e fazerem essa distinção, é muito importante. Uma pergunta, já tem a sentença? Sim, o processo já inclusive transitou em julgado, acabou. Maravilha. Aqui no Rio Grande do Sul repercutiu de uma maneira bem bacana, assim, apareceu em jornais,
notícias, televisão, enfim, a mídia aqui no Sul até teve uma repercussão bem bacana, o habeas corpus do Augusto, assim, que eu, em particular, por ser gaúcha também, achei muito importante, porque isso começa a abrir um pouquinho as nossas portas e trazer voz para nós, porque a gente aqui no Rio Grande do Sul tem uma dificuldade muito grande de ter voz. Eu já falei isso antes e repito, porque isso me incomoda muito. Eu tenho uma dificuldade muito grande. As pessoas aqui têm uma cabeça ainda muito presa em preconceitos, então, para a gente, esse habeas corpus também deu a aparição da Sabrina nas mídias, trazendo essa conquista, foi muito importante para a gente. Foi uma conquista bem legal. Assim como nós já temos habeas corpus muito importantes aqui no Sul também, né? Nós temos o da Carol, que acho que, se eu não me engano, até foi o primeiro, que é muito importante para a gente. De Caxias, né? Acho que é Caxias. Acho que a nível nacional, nós já temos mais de 200 habeas corpus concedidos. Ou 300, exatamente. Enfim. Né? Tem muitos que não são revelados, tem muitos advogados que não estão no cenário da cannabis. É aqui no Sul. Mas continuam esse é um grande detalhe. Mas estão trabalhando ali dentro da sua individualidade, sem se expor muito, fora dos holofotes e assim, tem havido um entendimento diferente da justiça em relação aos pacientes que precisam da cannabis como alternativa terapêutica. A gente sabe também que existem resultados negativos e que isso tem trazido bastante impacto na vida dos pacientes. Mas o processo do habeas corpus é importante que fique claro que é bem provável que saia se o advogado estiver munido de todas as documentações que são extremamente importantes e que evidenciam de fato não só a patologia, mas a necessidade do paciente dessa terapêutica. Porque todo o histórico, que é o que o Augusto trouxe para a gente, é extremamente importante ser relatado para o juiz, porque tem que fazer sentido na cabeça de uma pessoa que não tem esse conhecimento. Hoje, há pouco tempo eu estava ouvindo uma juíza falar que me perguntando, né, se o remédio era extraído da folha ou como era feito isso. Quer dizer, uma juíza não tem a informação que a gente espera que ia ter, porque é uma pessoa privilegiada, que estudou, acessou, tem acesso à informação, é uma juíza. Então, né? Tem que aproximar a realidade do judiciário. Eu acho que isso é um dever dos advogados que muitas vezes passa batido pela correria. Então, é muito importante, gente, às vezes é aquilo que a gente tem que desenhar para que faça sentido, para ser de fato próximo, sabe? Eu posso fazer um comentário? O juiz vai se julgar incompetente, e é até compreensível que ele se julgue incompetente, porque ele não é médico, ele é um juiz. Então, assim, essa é a importância. Por que eu estou trazendo o paciente, a terapeuta e o advogado? A advogada, no caso, né? Porque, para mim, são 3 pilares nesse universo da cannabis, né? E que, infelizmente, a gente acaba separando as coisas, mas tá tudo junto, aprendemos a separar. Mas a verdade é que uma coisa leva a outra, uma coisa faz parte da outra e não dá para a gente dissociar assim. Porque as coisas devem ser construídas juntas. A doutora Sabrina sabe da importância da Paty na conquista da HC, assim como do Augusto sabe da importância da Sabrina, e a união de vocês 3 que chegaram à conquista desse habeas corpus, né? Porque é extremamente importante o relato da terapeuta no acompanhamento, né? Para a doutora Sabrina conseguir ter um conhecimento um pouco maior de como é que a coisa está sendo conduzida, de como é que a coisa realmente é feita. É um trabalho que precisa ser integrado para funcionar, ele precisa estar integrado. Eu lembro que teve uma fase, doutora, que a juíza, né, fez questionamentos, né, técnicos. Sim. Como que seria plantado, da onde vinha a semente, a quantidade necessária. E para responder essas perguntas todas, né,
eu já tinha feito curso de cultivo, eu me preparei antes para isso, já tinha estudado, né, bastante o assunto, então eu estava preparado para responder as perguntas técnicas, mas eu chamei a Paty para me ajudar em todas as respostas, e porque ela pôde complementar as respostas técnicas com a visão da terapêutica. Com certeza, né, a gente falou das cepas. E sem isso, eu jamais conseguiria justificar tecnicamente a quantidade de plantas. Lembra que nós entramos nessa discussão? Como que nós apresentaríamos? Foi feito todo um cálculo para isso. Exato, exatamente. É muito importante. É de fato fundamental. A técnica processual, ela é importantíssima, a questão do acompanhamento com os juízes, com os gabinetes e com os promotores é fundamental, mas sem o conhecimento da prática fica totalmente desassociado, não faz sentido. Até para você se sentir mais segura no tratar com o juiz que vai estar lá conduzindo o processo, né? Claro. Né? Você tem embasamento, encorpar a sua argumentação. Eu acho que essa interação... Essa atuação colaborativa para tudo, para qualquer ação, para qualquer pedido, para qualquer conduta na vida. A gente não é sozinho, né? Nós temos que estar acompanhados de pessoas que enriqueçam, que tragam conhecimento de áreas diversas. Quem não dialoga não chega a lugar nenhum. E eu acho que o judiciário, com essa ação, foi a prova de que temos que dialogar entre diversas áreas e temos que colaborar um com outros. Empatia. É isso aí. Eu estou chamando a Paty aqui, deixa eu ver se ela chega para a gente poder fazer o encerramento. Mas eu gostaria de ouvir... Ela não vai conseguir. Ela mandou uma mensagem dizendo que era para nós finalizarmos. Que ela não está conseguindo. Eu queria pedir assim, primeiro ao Augusto, depois a doutora Sabrina, que desse uma palavra de incentivo sobre todo o contexto hoje da saúde e essa relação com a cannabis, né? E trazendo a questão da quebra do preconceito, trazendo a quebra dos paradigmas, né? De ampliar o conhecimento, se embasar, né, pesquisar, buscar informação, se integrar mais, porque a cannabis ela faz isso. Ela resgata a relação médico-paciente, onde tem que ter uma aproximação maior, né? Ela resgata a relação paciente-advogado, porque o advogado vai ter que entrar na vida do paciente e fica difícil de dissociar o emocional do racional. Né? A importância do acompanhamento terapêutico. Enfim, fiquem à vontade para fazer o encerramento de vocês. Primeiro a doutora Sabrina, vamos inverter, Augusto. Primeiro as damas, depois a gente fecha com você. Então, eu acho que, para mim, a prova desse habeas corpus, assim como lutar pelo Augusto e por todos que têm uma deficiência, uma doença degenerativa que não recebem a atenção devida, porque me parece que isso também foi um problema do Augusto ao longo desses quase 30 anos de luta, né? Alguém se dedicar a olhar para a situação dele com carinho e com humanidade. Eu acho que eu faço meu encerramento dentro disso, dentro do propósito da minha atuação, do meu escritório, que é a solução passa por uma conduta humana, por uma conduta colaborativa. A gente precisa estar disposto a ouvir o outro, a ouvir as fragilidades e com o coração aberto e com técnica, aprofundamento de estudo, coletividade, buscar mudar esse cenário que está cada vez mais limitante. Obrigado, doutora. Suas palavras me tocaram. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui esclarecendo. Eu agradeço muito o privilégio. Nossa, eu sou muito, muito abençoada de poder estar aqui conversando com vocês e expondo essa situação que para mim foi muito gratificante. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado. E Augusto, agora você, por favor, se puder botar a plantinha na frente aí, já que você pode, né? Tem autorização para isso. Vamos lá, vamos pegar a plantinha aqui.
você pode fazer o seu encerramento e trazer uma pintadinha um pouco da sua opinião sobre a PL 399, porque vem Ih, live sobre a rapaz. PL logo mais. E a Paty, muito obrigado, querida. É uma pena você não estar aqui, não poder entrar agora por problemas técnicos. Você foi fundamental nessa live, assim como foi fundamental no processo da conquista do habeas corpus do Augusto. Né? Tá aí a doutora Sabrina e o próprio Augusto, né? Muito obrigado mesmo por estar mais uma vez com a gente aqui. E Augusto, está com você aí a bola. Obrigado, Thiago. Obrigado, doutora Sabrina, mais uma vez. Agradeço todo o empenho. Foi incrível. Né? O nosso habeas corpus foi um sucesso graças ao empenho de todos. Com Né? Eu certeza. agradeço muito. Foi um passo importante na minha vida, né? Mas a luta não acabou ainda. Né? A luta continua. A luta, eu digo a luta individual e a luta coletiva, porque são várias. Eu sigo lutando pela vida, é uma doença terrível, ela progride e ela progride numa velocidade muito grande. O que eu vivo hoje é o que milhões de pessoas no Brasil vivem. 45 milhões de pessoas com deficiência, 13 milhões de pessoas com doenças raras. Não existe uma política de saúde pública para os raros no Brasil. Muito pelo contrário, o que existe é uma política de segregação, é uma política de invisibilidade. Eu tive o apoio da minha família desde o começo, meus pais foram incansáveis, e a gente conseguiu o diagnóstico e isso foi fundamental para que eu pudesse saber qual era o inimigo e como que ia lutar. Né? O SUS foi fundamental na descoberta do diagnóstico. Foi numa biópsia no Hospital de Clínicas de Curitiba, pelo SUS, que a gente teve a hipótese diagnóstica, né, mais precisa. Depois foi confirmado por sequenciamento genético. Então, a partir daí, né, eu comecei a perceber a total ausência de política ou de qualquer programa que dê atenção. Primeiro, os médicos não conhecem a doença. Né? Então, a primeira reação deles é duvidar. Né? Então, quando eu chego com um diagnóstico já fechado de uma doença ultra rara, a primeira reação dos médicos é duvidar de que eu esteja falando a verdade. Né? Porque é uma doença que tem 300 casos no mundo, é mais fácil ele ganhar na Mega Sena do que entrar um paciente com essa doença no consultório. Então, primeiro tem aquele... E depois tem aquele medo, né? Olha, eu nunca ouvi falar nessa doença, eu não vou saber tratar, então eu não quero pegar. Então, existe um abandono da medicina em relação aos pacientes com doenças raras. Né? Eu sempre fui combativo e, por causa disso, chegamos aqui. Né? Porque foram 30 anos de combate a essa doença, de combate à invisibilidade, e isso continua. Né? O HC é um degrau. A gente lutou muito por ele, foi extremamente emocionante. A concessão foi dia 6 de novembro, não vou esquecer nunca, e a alegria foi imensa. Foi uma conquista muito importante, mas não é o suficiente. Não é o suficiente para mim e não é o suficiente para a maioria das pessoas que precisam do acesso ao tratamento canabinoide. Porque por exemplo, eu vou colocar minha situação individual, não estou reclamando do HC, muito pelo contrário, ele está me dando uma perspectiva de sobrevivência, que eu não teria de outra forma. Não tenho como desembolsar, além do que eu recebo, o dobro do que eu recebo de aposentadoria só em remédio. Né? Então, o HC me permite uma chance de sobreviver e poder extrair meu remédio. Mas esse trabalho de cultivar, ele é muito trabalhoso. Ele exige um comprometimento físico que o meu corpo já não me deixa fazer. Então, eu ainda tenho dificuldades. O que eu queria... Eu lembro que um repórter perguntou, logo depois que o HC saiu, o repórter perguntou, era isso que tu queria, Augusto? Eu disse, não. Sabe o que eu queria? Eu queria ir na farmácia comprar meu remédio por um preço justo. É isso que eu queria. Eu não queria precisar plantar, esperar crescer, né, ter todo um gasto absurdo, ao preço de um carro popular, um investimento numa estufa
para garantir o volume que eu preciso, é um volume muito grande, né? Então a estufa custou caríssimo, né? Então é um investimento muito alto. Ainda é uma coisa que é para poucos, é para privilegiados, e não devia ser assim. Com certeza. Né? Então, por isso, apesar de ter ganhado o HC, apesar de aparentemente a luta ter terminado, ela só começou, porque a partir daí, a partir do HC, a gente intensificou as conversas que a gente já tinha antes, né? Quando eu conheci a Paty, eu acabei conhecendo também um grupo enorme de gente que pensa igual, muitos ativistas. Então, a Sou Cannabis acabou nascendo depois disso, né? E a minha experiência com a obtenção do HC e toda essa o mundo que se abriu quando eu venci o meu próprio preconceito me faz querer levar isso para outras pessoas. Por isso que eu entrei junto no coletivo e estou junto com a Sou Cannabis, por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente vai conversar em breve, né, Thiago, sobre o PL 399. Tá? Eu li um artigo muito brilhante hoje do Dr. Eric Torquato, em que ele comenta que o PL 399 e que a regulamentação é o apartheid brasileiro, porque é isso que está acontecendo. Né? A regulamentação que se pretende dar hoje, ela, de novo, ela segrega. De novo, ela separa, ela divide a população naquele que pode ter acesso e o que não pode ter acesso. Né? Pela cor da pele, pela cor da pele ou pelo endereço da pessoa. Então, isso não atende ninguém, não atende nenhum brasileiro. Eles colocam hoje uma regulamentação que eles pretendem votar no dia 17 de maio, em que tratam a maconha como se fosse plutônio e, por causa disso, colocam tantas regras que praticamente inviabilizam a atuação de qualquer associação. E nós só estamos falando hoje abertamente de cannabis, nós estamos falando abertamente de maconha. E eu posso ter essa planta aqui, eu tenho meu HC, por causa das associações. Porque lá em 2015 começaram a nascer as associações e elas lutaram e continuam lutando dia a dia para que isso aqui, esse remédio aqui que salva vidas, que traz dignidade, seja acessível para todo mundo. E a regulamentação que querem colocar, ela de novo vai deixar o privilégio com o privilegiado. Então, não está ajudando ninguém. Por exemplo, isso aqui, o cultivo individual, não está contemplado na legislação. Então, o caminho continua sendo o HC. Então, não resolve nenhum problema. De novo, privilegia o grande agronegócio e a grande indústria farmacêutica, que está fazendo um lobby imenso para isso. Por isso que a gente tem que conversar sobre essa lei, a gente tem que fazer uma live sobre o PL para desmistificar, né, os preconceitos e ajudar a salvar vidas, porque é isso que essa planta faz. É isso aí. E a luta continua. A nossa luta é pela justiça restaurativa, é pela justiça social, é pelo abolicionismo penal, é pelo antiproibicionismo. A nossa luta é para uma sociedade mais justa e igualitária. Estamos juntos na luta. Muito obrigado, doutora Sabrina. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a Paty, que não está agora para a gente encerrar. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até a segunda etapa, até o final. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Raquel. Obrigado, Paty. Obrigado a todos. Obrigado, Normando, meu amigo de infância que está aí contemplando. Obrigado a todos por ter participado. E é esse o papel da Sou Cannabis: difundir informação verdadeira e que possa contribuir um pouco com o nosso crescimento em todos os sentidos. Um abraço, pessoal. Obrigado, boa noite. E vamos ficar aí com Tchau, É tchau. Tudo Pra Ontem. Talvez seja bom partir do final. Afinal, é um ano todo só de sexta-feira. Cannabis, meu amigo. Dia me ligar, Viva a libertação da cannabis. igual lagarta triste sem poder sair. É isso aí. Nos traz o centro e quando lava o banheiro. Obrigado, doutora Sabrina. Augusto, foi um prazer estar com você, meu irmão. Muito obrigado. Preciso olhar. Você é um Esse guerreiro. foi meu, Thiago. E obrigado por reconhecer que você é um privilegiado, porque somos privilegiados
e temos que ser escudos brancos daqueles que precisam, daqueles que são subalternizados, daqueles que são perseguidos. Eu vou repetir em todas as lives. Precisamos ser escudo branco daqueles a voz dos que não podem falar. Exatamente. É isso aí. Valeu, Thiago. Um abração. Valeu, Augusto. Boa noite, gente. Obrigado a todos.